Bom dia. Vamos chegando para mais um dia, para mais uma semana, para mais uma quinta-feira, para mais um dia específico, com energias específicas, com possibilidades específicas. E quais são essas possibilidades? Todas aquelas às quais você se permite ter. Então vamos chegando, que cada dia é um dia, cada dia é uma nova oportunidade de você ser um pouquinho melhor, fazer um pouquinho melhor do que você fez ontem, e assim você continuar o seu processo de crescimento e de evolução. E a partir do seu próprio crescimento, a partir da sua própria evolução, contribuir com o crescimento e com a evolução dos outros. Então vamos chegando. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que a gente iniciou semana passada, falando sobre as travas e os sentimentos dentro da escala Hawkins do nível de consciência. E hoje a gente vai começar a falar sobre algumas travas, alguns sentimentos de baixa vibração que impedem que você tenha uma vida mais plena, mais equilibrada, mais harmoniosa, mais plena e consciente. Porque muitas vezes essas travas estão a nível inconsciente, estão ocultas, e a gente nem sequer tem noção de que a gente carrega isso com a gente, né? Então vamos chegando, deixa eu ver quem que já tá aqui. Carol, Ronilda, Jordana, Juliana, Antônio, Thaís, Flávia, tá? Prado, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando e compartilhando esse conteúdo, porque, como eu falei, vocês crescendo, vocês evoluindo, vocês contribuem com o crescimento e evolução de outros. E essa também é uma oportunidade de vocês contribuírem para esse crescimento, para essa evolução, compartilhando o nosso conteúdo. Porque a gente vem compartilhar com vocês para contribuir com o crescimento de vocês e também com o nosso, porque cada vez que a gente revisita algum tema, cada vez que a gente fala a respeito desse tema, cada vez que a gente se ouve falando a respeito de qualquer coisa que seja, a gente sempre aprende um pouquinho mais, a gente sempre traz a possibilidade de olhar para ele com outros olhos, de trazer um novo entendimento, porque a cada momento é único e em cada momento você tem possibilidades novas e novos entendimentos, né? Porque se você está fazendo seu processo de expansão de consciência, o que você escuta, o que você lê, o que você vê ontem, hoje você já tem uma nova possibilidade de entendimento. E assim a gente vai caminhando. E a gente vem trazer o conteúdo para vocês para colaborar com o crescimento de vocês, e vocês podem colaborar com o crescimento de outros enviando esse conteúdo para outros. Mesmo que não assistam agora, neste momento, eles podem assistir mais tarde, porque fica salvo no feed aqui da TQA, depois sobe para o YouTube e fica disponível para quem quiser assistir, a hora que quiser assistir, quantas vezes quiser assistir, ok? Então, vamos começar falando sobre o nosso tema. Semana passada a gente deu uma entrada aí no tema a respeito da escala Hawkins do nível de consciência, né? Para quem não conhece, é esse gráficozinho aqui que a gente usa para fazer a calibração e saber em qual nível energético você está. Estado de energia, apesar de trazer nome de sentimentos, são estados de energia. E com isso você traz as possibilidades de visão de mundo, as possibilidades de como você se relaciona com o mundo a partir desse estado de energia. O que também vai definir aí mais ou menos se você está atraindo situações positivas ou situações negativas para sua vida. Porque o que isso significa basicamente, gente? Se eu tenho um estado de energia que permeia a minha vida a maior parte do tempo, e esse estado de energia traz algumas características sobre como eu vou me relacionar com o mundo, as situações que vão se apresentar para mim, e o mundo se revela para mim da forma como eu me relaciono com ele, as situações que eu vou atrair ou que vão chegar até mim, a minha interpretação sempre vai ser a interpretação que vai confirmar a minha visão de mundo.
Um exemplo muito prático, uma pessoa que está sempre na defensiva, que acha que o mundo inteiro está contra ela, que acha que o mundo inteiro está num processo de conspiração para atrapalhar a vida de todo mundo. Qualquer situação que aparecer na vida dessa pessoa, mesmo que não tenha sequer relação com ela vai interpretar como algo pessoal e que está sendo feito para prejudicá-la, porque é essa visão de mundo que ela tem e ela precisa trazer argumentos, recursos, situações que conformem esta visão de mundo, porque senão a vida dela perde todo sentido, né? Se o mundo é X, eu tenho que enxergar X, eu não tenho que enxergar Y, porque no momento que eu enxergo Y, toda a minha construção desmorona e eu fico no vazio, né? E isso é algo muito assustador. E quando a gente se depara com situações assustadoras, pelo menos do ponto de vista do nosso ego, ele entra em ação e começa a tentar reconstruir ali com o que sobrou, com as ferramentas que ele tem em mãos, com os recursos que ele tem em mãos, uma forma de você sobreviver àquilo tudo. Mesmo que essa forma seja uma forma que não seja muito saudável do ponto de vista de alta frequência, do ponto de vista psicológico, até mesmo do ponto de vista físico, né? Porque cada um, na verdade, faz o seu melhor, oferece o melhor que tem dentro de si e luta com os recursos e as ferramentas que tem. Só que a vida não precisa ser uma luta. E a gente consegue começar a perceber isso a partir do momento que a gente começa a trazer à consciência todas essas questões, todos esses conteúdos, todas essas travas que impedem a nossa vida de prosseguir, que impedem a nossa vida de fluir plenamente como ela poderia. Então, quais são as travas que a gente vai tratar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as travas da culpa, da vergonha e do remorso, que normalmente eles geram estados de não merecimento. Eles trazem essa sensação de que eu não mereço receber todo o benefício, toda a abundância, toda a prosperidade que o universo tem para me dar. As pessoas que geralmente atuam nesse registro de culpa, vergonha e remorso, que são os estados energéticos mais baixos, para vocês terem uma ideia, a vergonha na escala Hawkins é o último estágio. Depois da vergonha aqui é a desistência total. A pessoa sai daqui e cai para um processo em que ela abre mão da própria vida. Então, a vergonha é um estado que tira muito da sua energia. Você já não quer mais ser visto pelo mundo, você não quer ser enxergado, você não quer ser notado, você está se escondendo da vida. E a culpa é essa sensação massacrante. Em algum momento, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo e que vai assistir posteriormente, em algum momento da vida, já passou por uma situação que fez alguma coisa ou participou de alguma coisa, mesmo que não tenha tido esta intenção e que alguma coisa deu errado para alguém ou aconteceu alguma situação muito ruim depois dessa ação e a pessoa ficou se sentindo culpada por aquilo. E todo mundo que passa por isso sabe que o sentimento de culpa é um sentimento massacrante. É aquele sentimento que normalmente as religiões cristãs trazem para a nossa educação, né? Você fez algo errado, você precisa ser punido. Então a gente cresce com essa percepção de que se a gente é culpado de alguma coisa, a gente precisa ser punido de alguma forma. A gente precisa receber uma punição, receber um castigo. E a gente cresce com isso internalizado na nossa criança interior. E aí o que é criança, como que é o funcionamento dessa criança interior? Eu tô brincando dentro de casa, minha mãe falou para eu não brincar dentro de casa e eu fui e continuei brincando, porque estava divertido, eu não queria parar minha brincadeira. Só que num determinado momento eu esbarrei no vaso de planta da minha mãe e o vaso de planta da minha mãe caiu e quebrou e minha mãe ficou muito triste com isso. Aí chega na hora do almoço, eu como toda a minha comida, como eu tenho que comer todos os dias, e depois de comer toda a minha comida, eu tenho o direito de ganhar sobremesa. Só que aí
eu me impeço de comer a sobremesa. Mesmo que minha mãe fale, não, pode comer, você comeu tudo, fez sua parte e tal, mas aquele sentimento de culpa, de ter quebrado algo que pertencia à minha mãe e que deixou ela triste, me impede de acessar a sobremesa. Ou conscientemente, eu não me permito pegar a sobremesa porque eu fiz algo errado, eu preciso ser punida, ou alguma coisa no meu corpo não me permite acessar aquela sobremesa. Ou eu vou comer e vou passar mal, ou eu terminei de comer e estou me sentindo extremamente cheia e não aguento comer mais nada, nem mesmo aquela sobremesa deliciosa que eu adoro. Enfim, alguma coisa vai acontecer, porque o seu corpo vai reagir a esse estado energético que você está carregando da culpa. Isso, eu estou trazendo um exemplo mais direto, mas a gente faz isso na nossa vida cotidiana o tempo todo. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente dá o nosso melhor, a gente se coloca em sacrifício, a gente coloca em sacrifício a nossa vida, tudo para conseguir um cargo maior, um emprego melhor, um salário maior, uma promoção, um reconhecimento de alguém, um elogio de alguém. E muitas vezes, quando isso está chegando, a gente não se permite receber. Alguma coisa acontece e parece que aquilo escapa das nossas mãos. Ou se realmente chega até nós, a gente se sente extremamente mal, ao invés de se sentir extremamente feliz por ter conquistado algo pelo qual você lutou. Isso é o sentimento de não merecimento, que é gerado por esses estados ocultos de culpa, de vergonha, de remorso. E aí, quando a gente fala sobre culpa, sobre vergonha, sobre remorso, a gente sempre tem aquela seguinte ideia: ah, mas eu não tenho nenhuma lembrança na minha vida de eu ter feito algo tão sério que me trouxesse esse sentimento de culpa. Eu não tenho nenhuma lembrança na minha vida de ter feito algo tão ruim que me trouxesse esse sentimento de remorso. Eu não lembro de ter passado por nenhuma situação na minha vida na qual eu tivesse ficado muito envergonhada e que isso tivesse ficado marcado. Então, por que eu tenho esses sentimentos ocultos, essas travas ocultas pautadas na culpa, na vergonha e no remorso? Porque, gente, muitas vezes isso nem vem da gente, nem vem de uma situação que a gente vivenciou concreta. Ou talvez até venha, mas aos seus olhos de adulto, que já tem uma maturidade, que já tem um entendimento, tal situação que você vivenciou, que te gerou um sentimento de culpa e que ficou internalizado, ou tal situação pela qual você passou e que te gerou um sentimento de vergonha extrema e que ficou internalizado, na sua cabeça de adulto, não foi nada. Isso já ficou para trás, é passado. Mas o sentimento está ali marcado. E sabe o que acontece quando a gente lida com uma situação que gera sentimentos com os quais a gente não consegue lidar e que ficam marcados na nossa vida? A nível de psiquismo, a gente não consegue lidar com tal situação, porque tal situação gera sofrimento extremo para a gente bloqueia. Ou seja, a gente joga para o nosso inconsciente. A cada situação semelhante, isso vai ganhando força e vai tentando retornar para o consciente. Porque o nosso sistema tenta fazer a gente dar conta daquilo de alguma forma. E como aquilo ainda causa dor, ainda causa sofrimento, a gente aprofunda no inconsciente, a gente recalca, a gente bloqueou, a gente calcou aquela informação no inconsciente. Quando ela tenta voltar, a gente recalca. Isso é o recalque do ponto de vista psicanalítico. Só que esse recalque, esse conteúdo que está ali, a cada situação semelhante, a cada situação que remeta a essa primeira situação, a cada produção de sentimento, de emoção que remeta a essa primeira situação, é como se ele fosse um buraco negro, que ele fosse sugando tudo para ele, para esse primeiro conteúdo,
e ele vai crescendo, vai ganhando força e começa a comandar a sua vida consciente. Só que ele começa a comandar a sua vida consciente atrás das cortinas, escondidinho no escuro. E aí você não percebe que você está sendo conduzido por sentimentos ocultos, por travas ocultas de culpa, de vergonha e de remorso. Conseguem entender a dificuldade disso? Agora, de um ponto de vista mais espiritualista. Cada situação que a gente vivencia que gera emoções, o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral, ele cristaliza naquele momento. Parte da nossa consciência fica cristalizado naquele momento. E aí pode passar 50 anos. Parte da sua consciência ainda está lá atrás, naquela situação que você vivenciou com a qual você não conseguiu lidar. E isso vai se apresentar na sua vida. Ou através desses conteúdos ocultos que comandam a sua vida, que deturpam a forma de você olhar e se relacionar com o mundo, como se fosse uma lente de um óculos que você coloca e que está embaçada, ou vai se manifestar na forma de adoecimentos físicos, porque vai se densificando, vai ganhando força e uma hora isso tem que sair por algum lugar. E quando você não escuta, não dá ouvidos aos seus conteúdos internos, eles se manifestam na forma de gritos no seu corpo, através de sintomas e de adoecimentos. Cada parte do nosso corpo tem uma simbologia. Cada parte do nosso corpo representa alguma situação da nossa vida. Cada sintoma apresentado, cada processo de adoecimento apresentado é uma fala do seu sistema sutil para você, dizendo que existe alguma coisa que você não conseguiu dar conta de resolver e que você não está olhando, está deixando de lado. E aquilo começa a se manifestar no seu corpo para ver se de alguma forma você para olhar para isso. E ainda assim a gente não para, porque a gente não tem essa consciência. Ok? Então vamos começar a prestar atenção aí no que está acontecendo para tentar entender e liberar todos esses conteúdos ocultos, tá? Agora, essas travas também de culpa, vergonha e remorso, além de gerar esses estados de não merecimento, ela impede a gente de acessar qualquer conteúdo manifestado dentro de um processo de cocriação, seja ele consciente, consistente, sustentável ou não. Então, são aquelas pessoas que trabalham, quando vão receber a promoção, do nada acontece alguma coisa e parece que a promoção bate a asa assim e vai embora, igual desenho animado. Ou são aquelas pessoas que faz alguma coisa, se esforça para fazer alguma coisa e não obtém reconhecimento nenhum. Ao passo que às vezes faz alguma coisa que não estava nem investindo ali, só fez por fazer e o negócio dá certo e a pessoa vem e faz um elogio para ela. E ela, em vez de ficar feliz, fala: nossa, eu acertei, que legal, eu nem estava pensando em fazer isso e deu certo. A pessoa tem vontade de se enfiar num buraco. Ela se sente extremamente mal diante de um elogio. Alguém dá um presente para ela, ela já fica pensando, computando na cabeça o que ela pode comprar para se equivaler àquele presente para dar de volta para a pessoa. Ela não consegue receber, ela não consegue aceitar o recebimento. E dentro de um processo de cocriação, o algoritmo que o professor Eric deixou aí pra gente, um dos últimos estágios é você aceitar. Se você não aceita o seu próprio merecimento, como que a coisa vai acontecer na sua vida? E aí é o que eu falo, é a pessoa que nada para morrer na praia, porque quando chega na praia ela já não tem mais energia para aproveitar a praia, para aproveitar a terra firme, para aproveitar o momento de segurança, porque ela já foi totalmente drenada nesse processo. E, gente, como eu falei, isso muitas vezes pode não vir de você, de uma situação específica. Por quê? Porque quando a gente chega nesse plano, né, a gente tá aí num processo de evolução, né, a gente passa por N existências,
e a cada vez que a gente retorna, a tendência é que a gente sofra um apagão, né? A gente começa essa vida basicamente do zero, do ponto de vista da nossa memória física. Então a gente chega nesse plano novamente, nasce, né, ali um bebezinho, a gente não sabe as regras do jogo. Quem que mostra as regras do jogo pra gente? Os nossos pais. São as primeiras autoridades na nossa vida. E aí, pode acontecer do seguinte, sabe quando você vai aprender um jogo de tabuleiro novo e aí tem lá no manual de instrução as regras do jogo? A pessoa, né, os seus pais, eles te ensinam as regras do jogo. Ó, isso é assim, assim, assado e tal. Fala, transmite através do que a gente chama de educação. Porém, o ser humano ele não aprende apenas por aquilo que é falado para ele. Ele aprende mais pelo que ele observa. E essa observação vai além dos sentidos físicos. É captada também pelo nosso campo eletromagnético. E aí você tem lá as regras de como se joga o jogo, mas tem aqueles macetes que você vai pegando só quando você vai jogando. Seus pais já sabem esses macetes. E mesmo que isso não seja transmitido, ensinado verbalmente, você vai observando como que eles vivem a vida deles. E a forma como você interpreta como que eles vivem a vida deles vai fazer com que você construa a sua percepção de como é jogar este jogo da vida. E vai começar a funcionar dentro desse registro. E aí se você tem, por exemplo, um pai que é muito rígido, né, que cobra muito resultado e que tudo que você faz na cabeça dele, se ele cobrar mais, se ele falar que não tá bom, se ele forçar que você dê o seu melhor cada vez mais falando que o seu trabalho não tá bom, e isso vai fazer com que você cresça, com que você desenvolva mais as suas habilidades, na cabeça dele ele está fazendo uma coisa boa, mas você que está passando por essa cobrança constante, você pode estar crescendo com o sentimento de eu não sei fazer nada direito, tudo que eu faço é errado. Se tudo que eu faço é errado, eu sou culpada. Do quê? Não faço ideia, mas eu sou culpada. Se eu sou culpada, eu não mereço acessar as coisas boas da vida. Quebrei o vaso da minha mãe e não mereço receber a sobremesa. Essa pessoa com esse registro não tem uma situação específica que aconteceu, mas existe todo um contexto de vida que conduz ela a isso, que conduz ela a estar no mundo através deste modelo de existência. E é modelo. Tudo que é modelo pode ser reconfigurado, pode ser remoldado. E essa é a beleza da vida. Não é porque você cresceu com pais abusivos que você vai se tornar uma pessoa abusiva ou que você vai ter relações abusivas, porque você pode olhar para isso, tomar consciência e conscientemente, fazendo o seu processo terapêutico, optar, decidir, escolher, evoluir a partir daí. O que fizeram comigo? X. O que eu posso fazer de X para que X se torne Y? Ou W, ou Z. As coisas não são pré-determinadas. Existem infinitas possibilidades. Mas para isso a gente precisa estar consciente da nossa própria vida. E como que a gente faz para estar consciente da nossa própria vida? Olhando para dentro, se percebendo, se colocando neste momento, nessa expansão de tempo, para saber quem eu sou, como que eu funciono, como que eu reajo diante das situações. A situação semelhante se apresentou novamente, como que eu posso fazer para dar um encaminhamento diferente? Como que eu posso agir diferente? Pode não ser uma grande ação que vai mudar a sua vida da noite para o dia, mas um pouquinho que você conseguir fazer a cada vez já é o suficiente para começar a remodelar esta configuração que estava aí até agora. Porque, infelizmente, a gente não é um computador que você formata tudo, zera o sistema e instala tudo de novo limpinho, bonitinho, da forma que você quer.
A gente faz até essa analogia para explicar o funcionamento da PQA, mas ainda assim não é uma ação passiva, que você fica lá só esperando o sistema ser formatado, reconfigurado, reinstalado para você começar a atuar num outro parâmetro, né? Você passa pelo processo sim, a gente faz todo esse processo de meio que uma formatação, meio que uma reconfiguração, meio que uma nova instalação e deixa você pronto. Só que você precisa fazer as mudanças necessárias, senão você vai continuar funcionando como se estivesse com o sistema cheio de vírus novamente. E por que isso? Porque mudar hábitos é difícil. Construir novos hábitos requer estar presente, requer ter consciência, requer ter energia, motivação e decisão para fazer diferente. A energia a gente coloca no sistema de vocês, mas a decisão de fazer diferente é sua. Ninguém pode fazer por você. Então é um trabalho em conjunto. E que a grande parte desse trabalho depende de quem está se propondo a mudar e não de quem está aplicando a técnica. Porque a vida é de cada um, o caminho é de cada um. O professor Eric já dizia, né? O caminho de cada um é personalíssimo e solitário. Não tem como ninguém caminhar por você. Ok? E, gente, essas travas, né, do sentimento de culpa, vergonha e remorso, eu já falei em outras lives também a respeito desse tema, mas não com esse enfoque. Ela traz o bloqueio do segundo chakra, que é o chakra que nos conecta com a nossa essência. É o chakra da criatividade, é o chakra da autoestima, é o chakra que expressa e que coloca você em conexão consigo e expressa a sua verdade nesse mundo em correlação com o quinto chakra. O quinto chakra é o chakra da expressão, de você pegar tudo aquilo que você sente, que você pensa, das ideias e projetos que você tem e manifestar nesse mundo. Seja através de uma fala, seja através de uma comunicação, seja através de colocar a mão na massa para fazer alguma coisa. Então, segundo e quinto chakra estão correlacionados. Essas travas de culpa, vergonha e remorso bloqueiam o segundo chakra, que consequentemente vai bloquear o quinto. Porque se você não tem sua energia, sua autoestima, sua autoconexão, você não consegue expressar com palavras amorosas aquilo que você deseja. Ou você engole tudo, ou você sai cuspindo que nem marimbondo. Aliás, marimbondo não cospe, mas que nem uma casa de marimbondo quando você acerta uma pedra nela, né? Que sai marimbondo para tudo quanto é lado. E aí a pessoa fala, não, eu falo mesmo porque eu sou sincera. Não é sincera, tá em desarmonia. Porque existem 1000 maneiras de se dizer a mesma coisa. Inclusive com palavras amorosas, que podem acolher ao invés de combater. Mas como que você vai transmitir palavras amorosas se você não se conectou nem com o seu próprio amor, nem com a sua própria autoestima? Se você está se escondendo de si mesmo. Por isso que é importante a gente olhar para essas travas, a gente entender de onde elas vêm, a gente entender qual foi o mecanismo de criação disso para que a gente possa conscientemente fazer um processo de liberação. É fácil? Não é fácil. Mas é um passo de cada vez. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não sai do lugar. E se depois do primeiro você não der o segundo, você também não continua a sua jornada. E é assim, a cada nova oportunidade, a cada nova situação, você tem a possibilidade de se reconstruir, de se remodelar, com consciência. Ok? Vamos ver se tem alguma dúvida. A voz está saindo diferente, por quê? Luísa, eu não sei te dar essa resposta, querida. Pode ser que eu esteja passando por um processo de rouquidão, ou que a minha voz não tenha acordado boa hoje, ou meu telefone que esteja dando pau. Eu não sei dizer. Desculpa.
Foi muito bom teu exemplo. Ai, que bom, Mar. A velocidade do áudio está irregular, ora lento e ora acelerado. Tá assim para todos ou só para mim? Eu não sei dizer o que está acontecendo, tá? Pode ser alguma questão de conexão da internet, pode ser alguma questão no meu próprio aparelho, não sei. Porque como eu não estou me ouvindo, eu não tenho como dizer. Aqui em Porto Alegre a internet está normal. Acho que depende do lugar. Pode ser que seja a conexão de vocês também, né? O Instagram está dando essa falha para todas as lives, é mesmo. Eu não consegui assistir a live da Patrícia ontem junto com o Renato, porque eu estava em aula. Mas ontem o Renato fez uma live que parece ter sido magnífica a respeito de projeção astral. E sempre quando ele fala desse tema, é magnífico. Então voltem aí no feed e assistam, tá? Porque vale muito a pena. Lembrando que a gente está na TQA Week, todos os cursos em promoção, inclusive o de projeção astral. Mas eu fiquei sabendo que ontem deu alguns bugs aí na live da Patrícia com o Renato, mas eu sei que ela ficou lá, salva lá, porque eu vi depois. E pode ser que realmente seja uma questão do Instagram, seja uma questão do sistema de internet mundial como um todo, né? A gente tem ouvido aí algumas suposições a respeito de um possível apagão da internet nos próximos meses ou no próximo ano. Cada um fala uma coisa diferente e a gente nunca sabe até que ponto existe verdade nessas informações, né? Aliás, até dá para saber. Com a escala Hawkins, sabendo fazer a calibração, você consegue ver o nível de verdade das informações que chegam até você. Mas eu particularmente confesso que eu preferi não me preocupar com isso, não ocupar minha mente com isso e deixar a coisa fluir. Como posso ressignificar sentimentos de ser? Ser seria culpa? Você precisa olhar para isso, né? Ver onde que isso foi construído, ver se tem alguma situação específica ou se foi uma forma de vivenciar isso e começar a lidar com as situações semelhantes, começar a se perdoar, começar a abrir para novas possibilidades com a consciência, com a maturidade, com os recursos emocionais que você tem hoje. Porque a gente não pode mudar o que aconteceu no nosso passado, mas a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com aquilo que aconteceu no nosso passado. E esse é o processo de ressignificação. Vou trazer um exemplo aqui que talvez seja bem, assim, duro, mas que é um exemplo fácil de vocês entenderem. Uma criança de 6 anos, não sei, 5, 6 anos, é abusada pelo irmão, tá? Eu tô trazendo esse exemplo eu vi assim, na minha frente, tá? Eu vi a vítima na minha frente. É bem duro, mas foi lá abusada pelo irmão. Nesse processo, durante o momento ali que estava acontecendo, o irmão estava tratando isso com aquela criança como se fosse uma brincadeira entre irmãos. Então a criança não sabe que aquilo é um abuso, ela não tem entendimento ainda para entender aquilo. Quando ela chega no processo lá da maturidade, né, seus 13, 14, 15, 16 anos, ela entende o que é a relação sexual e ela entende o que é um abuso sexual. E ela se lembra dessas brincadeiras que o irmão fazia com ela e percebe que foi abusada. Até aquele momento, aquela situação não representava nada para ela. A partir daquele momento, passou a representar uma marca, passou a representar uma dor, passou a representar um momento de sofrimento. O que essa adolescente fez? Com os recursos atuais que ela tem, com o entendimento atual que ela tem, com a maturidade que ela tem, ela voltou numa situação e fez um processo de ressignificação. Uma ressignificação negativa, mas foi um processo de ressignificação. Ela deu um outro significado para uma situação que aconteceu, que até então era só uma brincadeira entre irmãos. A gente pode fazer a mesma coisa de um ponto de vista positivo. Só que a gente tem a tendência a se apegar às informações negativas. Então, é isso que é importante a gente estar presente e consciente. O que aconteceu que me coloca
nesse funcionamento de culpa. Eu posso não me lembrar. Joga para o universo. Antes de dormir, pega um copo d'água. Põe água até... Enche o copo de água, né? Se concentra, se centre em si mesmo, eleve seus pensamentos e fale, universo, me mostra onde eu construí a trava emocional de culpa. Bebe um pouco da água e vai dormir. No dia seguinte, quando você acordar, pega o restante da água e bebe. Faz isso até a resposta aparecer para você. Vai aparecer de alguma forma. Vai vir um sonho, vai vir uma lembrança do nada na sua mente, vai acontecer uma situação que vai te remeter a alguma outra situação vivenciada e assim você vai puxando os seus registros e podendo dar outros significados para isso. Quando é doloroso, quando é algo que realmente traz sofrimento, não é fácil fazer o processo de ressignificação, mas é possível. Lembrando que hoje você é outra pessoa, hoje você tem outros recursos emocionais. Você não precisa continuar sentindo como se fosse a pessoa que vivenciou isso no passado. Essa é a chave, esse é o segredo. E claro, se você puder buscar auxílio terapêutico para fazer esse processo, principalmente dentro da TQA, que vai te dar energia, vai elevar a sua frequência para que você tenha energia suficiente para fazer esse processo, vai ser muito mais leve. Verdades magníficas e com picotes na fala. Eu realmente não sei o que está acontecendo, né? Pode ser qualquer coisa, infinitas possibilidades também para esses bugzinhos que estão acontecendo. Já estou no seu curso de radiestesia para todos. Ah, Carol, seja bem-vinda, que bom! Qualquer coisa, coloca lá suas dúvidas que eu te oriento, tá? Vinícius, eu já respondi. Quando não está claro no passado, quando isso surgiu, ok. Quando não está claro, que foi o outro exemplo que eu trouxe, olha para a forma como você aprendeu a viver, né? Por exemplo, vou trazer um exemplo particular, assim, que eu presenciei muito próximo. Uma criança que cresce com um pai alcoolizado, né? Um pai alcoólico. O que é uma criança que tem um pai alcoólico? Primeiro, para uma criança, o pai é aquela presença de autoridade, de referência, né? Que, tipo, fiz alguma coisa muito ruim, assim, minha mãe tentou dar conta, ela não deu conta, ela fala, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Aí você já fala, a coisa é séria, né? Porque o pai vai chegar, vai contar pro pai. Às vezes o pai não faz nada, mas tem aquela presença de autoridade. E muitas vezes o pai chega do trabalho, né? E é aquela pessoa que chega, dá beijo, faz carinho, brinca, né? É aquele momento de alegria. Para uma criança que cresce com um pai alcoólico, ela nunca sabe quando ela pode chegar perto do pai e quando ela não pode chegar perto do pai. Porque às vezes ela chega perto do pai, o pai tá brincando, tá amoroso, tá dando carinho, dando atenção e tal. E às vezes ela chega perto do pai com o pai alcoolizado e ele pode estar agressivo, ele pode estar falando coisas inadequadas para aquela criança que ela vai ouvir e não vai entender nada. E energeticamente ela percebe que ali existe alguma densidade estranha. Então, uma criança que cresce com o pai nessa situação é uma criança que cresce sem referência. É uma criança que talvez possa sim crescer com registro de culpa, com registro de dúvida, de incerteza, de medo, de insegurança, com registro de vergonha, porque sabe-se lá o que esse pai fala nesse momento. E que muitas vezes ela não passou nenhuma situação específica, mas essas informações que vão chegando para ela constantemente vão moldando a forma dela se ver no mundo. Então, se é um pai que chega em casa alcoólico e fala, você não faz nada direito, você é burro, você quebra tudo, você estraga tudo, a minha vida tá uma porcaria por sua causa. É uma criança que vai crescer com sentimento de culpa. Porque ela ouviu que ela é culpada de alguma coisa a vida inteira. Mesmo que ela não tenha participado efetivamente de nada. Mesmo que ela realmente não tenha pedido para nascer, como as pessoas falam, né? Estraguei a vida da minha mãe, estraguei a vida do meu pai, mas eu não pedi para nascer, a culpa não é minha. Na verdade, se a gente for voltar aí, né? Pediu, mas não vem ao caso.
Mas assim, esse sentimento de culpa, ele pode vir até mesmo de um processo, por exemplo, da sua mãe grávida, passou por uma situação difícil durante a gestação, percebeu aquela gestação como algo inadequado naquele momento, passou por uma situação em que a vida dela foi colocada em risco por causa daquela gestação, e você está ali dentro, você está captando todas essas informações. Pode ser um sentimento de culpa que vem até de outra existência. Você vai ter que voltar lá na outra vida para poder identificar e resgatar? Não. Se está aparecendo aqui, você tem condições de resolver aqui. Não precisa voltar lá. Se você souber a origem, é mais fácil você liberar. Mas mesmo que você não saiba a origem, tendo essa percepção e estando consciente de que você pode fazer diferente, você começa a se reconstruir. Não é fácil, é um passinho de cada vez, e quando está com a vibração baixa, é mais difícil ainda. Porque aí você, além de ter que reconstruir novos hábitos, você não tem energia o suficiente para te sustentar nisso. Então não é algo assim fácil de ser feito, mas é possível. Se você hoje já é essa imensidão de conhecimento, imagina daqui a 20 anos o quanto será mágico ter a sua presença e seus ensinamentos. Gratidão, mestre. Gratidão a minha, Luiz. Enfim, a gente vai crescendo, a gente vai se ampliando, né? E se eu tô assim hoje, nessa imensidão de conhecimento que você diz, que eu nem percebo que é tanto assim, porque verdadeiramente quanto mais a gente acessa conhecimento, mais a gente vê que tem coisas para serem conhecidas, né? Como dizia Sócrates, só sei que nada sei, né? E Lacan costumava falar que como é que era a frase de Lacan? Era alguma coisa nesse sentido também, eu não vou me lembrar as palavras exatas agora. Mas assim, conseguir acessar tudo isso hoje só é possível em função da TQA, tá? Eu sei que eu sou suspeita para falar disso, porque eu tô aqui representando o Instituto TQA toda quinta-feira de manhã, né? Sou parceira, sou instrutora, tô aí junto com eles, mas eu tenho certeza que qualquer aluno de TQA aqui, qualquer terapeuta, qualquer pessoa que tenha passado pelo processo da terapia quântica aplicada e seguido os passos dentro desse caminho, estudando, aprofundando, vai entender o que eu tô falando. A TQA realmente mudou a minha vida, porque isso que você chama de imensidão de conhecimento, eu só reconheço na minha vida de 2020 para cá. Então, assim, foram aí, 2020 eu tava com quantos anos? 2020 eu tava com 41 anos. Foram 41 anos na ignorância, sabe? E não é uma ignorância, tudo isso tá aqui, tá acessível para todos. A gente precisa se centralizar, captar as informações e decodificar pelo nosso cérebro. É isso que precisa ser feito. E claro, não vai chegar, não vai fazer download direto da nuvem para sua mente, né? Você vai estudando, vai trazendo possibilidades, porque também precisa ter essa plasticidade cerebral, física. Mas é ampliação de consciência, expansão de consciência e elevação de vibração. Esse é o caminho, tá? E qualquer um é capaz. Eu agradeço muito o seu reconhecimento. Para mim é importante ouvir isso porque eu venho desses registros de vergonha, eu venho desses registros de culpa, eu venho desses registros de medo, de insegurança. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês eu já vivenciei na pele, tá? Então, para mim é importante ter esse reconhecimento e hoje eu aceito ele com muito amor, com muita honra. 2020, 2019, talvez eu não aceitasse, eu ia me sentir incomodada. Como iniciar a cura dessa criança interior com culpa e vergonha referente a esse pai abusivo? Olhar com amor, tá? Porque assim, o pai abusivo, aos olhos da criança, ele é abusivo. Aos olhos dele, ele está fazendo o melhor que ele consegue.
E assim, as pessoas que são aí da minha faixa etária, né, de 30 e poucos, 40 e poucos, elas vêm de uma geração em que os pais cresceram naquele seguinte registro: homem não chora, homem tem que ser forte, homem não fala de sentimentos, homem não fica reclamando igual mulherzinha. Muitas crianças da minha época cresceram ouvindo isso. Então são homens que não se possibilitaram olhar para as suas dores. São homens que não se possibilitaram ter suas fragilidades. São homens que lutaram com as armas que eles tiveram e fizeram o melhor que eles puderam. E o que sobrou para eles poderem afogar as mágoas? O álcool. Só que o álcool tem um padrão de densidade extremamente baixo, extremamente pesado, extremamente forte, atrai vários seres obsessores e isso transforma qualquer pessoa. E as pessoas que convivem com uma pessoa que está nesse registro é muito difícil, tá? Não é fácil. É realmente um ambiente de insegurança, de incerteza constante, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer para se fortalecer é se reconectar com a força do pai e com o sucesso da mãe. Como que faz isso? Olhando para as funções paterna e materna, separando as pessoas que ocupam essas funções. Se é difícil fazer essa abstração, olha para o óvulo e para o espermatozoide, porque o óvulo e o espermatozoide te permitiram ter um corpo para continuar o seu processo evolutivo. Seja sinceramente grata por isso. Com isso, você começa a estabelecer um processo de relação diferenciada com os seus pais, se for possível. Se não for possível, mudando pelo menos a forma como você se sente já é o suficiente. Gente, é isso. O recado que eu tinha para dar a respeito desse tema hoje era esse. Eu sei que é um tema que dá para a gente estender, falar e debater de acordo com o questionamento de cada um, mas são sempre situações, saudações vagalumes cósmicos. Ai, que lindo isso, Cia, adorei, vagalumes cósmicos. São sempre questões caso a caso, pessoa a pessoa, porque alguém que cresceu com um pai abusivo alcoólatra e outra pessoa que também cresceu com um pai abusivo alcoólatra, as duas pessoas vão ter percepções da vida diferentes. Então não dá para a gente generalizar, dá para a gente trazer possibilidades, mas cada um precisa olhar para si mesmo e entender como que foi o seu desenvolvimento dentro desse contexto ou outro contexto qualquer, para saber qual é o melhor caminho, tá? Então, eu vou encerrar o tema por aqui. A semana que vem a gente vai retornar falando sobre outras travas que também drenam a nossa energia e que também impedem o nosso processo de cocriação consciente, consistente e sustentável, ok? Quem quiser um atendimento nesse momento, coloca aí eu quero, mas antes de colocar eu quero, vou deixar claro uma questão aqui. Vocês estão participando de uma live ao vivo. Toda live realizada ao vivo no canal do Instagram, a hora que a gente encerra a live, a gente precisa salvar, senão a gente perde essa live. Não é possível fazer alterações, não é possível fazer cortes, não é possível fazer... Esqueci a palavra. Enfim, não dá para modificar nada. Do jeito que ela foi feita, ela fica salva. E fica salva para que outras pessoas possam assistir em outros momentos. Então, a pessoa que desejar o atendimento, saiba que você está concordando que o seu atendimento vai fazer parte dessa live. A gente não tem como excluir, não tem como recortar, não tem como modificar, ok? Então, a partir desse momento agora, vocês podem colocar eu quero, sabendo que vai ficar salvo e que sua imagem será usada nessa live e que vai ficar aí disponível para outras pessoas assistirem. Quem concordar com essas condições, coloque eu quero a partir deste momento. Fran. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também.
reforçando, Fran, você entende que essa é uma live ao vivo, que o seu atendimento vai ficar gravado e vai ficar disponível nos canais da TQA para outras pessoas assistirem. Sim. Você Entendo. Para mim tá tudo concorda com tranquilo. isso? Concorda? Uhum. Concordo. Ótimo. Qual o seu nome completo, Fran? É Franciele Vieira da Silva. Franciele com L e E. Um L só? E E. No Tá. final. Franciele Vieira da Silva? Isso. Qual a sua data de nascimento? 21/12/1992. Ok, Fran. Vamos lá ver como é que está seu campo energético. Tem um gatinho aí? Isso. Ah, eu sou apaixonada por gato. Ó, o campo energético está completamente limpo, tá? Não tem nenhuma energia intrusa, nenhuma interferência externa, tá? Ó, a maior parte do tempo, você está calibrando no nível de 10 elevado a 200 da escala Hawkins, o nível de consciência, que é o nível da coragem. É justamente aquele nível que delimita o atrator fraco do atrator forte. Deixa eu mostrar no gráfico para você ter uma ideia. Nossa, que bonito, né? É aqui, ó. Tá bem aqui. Tá vendo? Uhum. Esse nível aqui do meio é o que Tô vendo. delimita. Então, aqui é o primeiro nível que você começa a receber um quantum energético aí que te coloca em ressonância com a energia da criação, tá? Eu vou ler para você aqui direto do livro, para você saber o que é esse nível. Bonito, porque assim, eu Ó, faço tatuagem e na semana passada eu escrevi a palavra coragem em uma pessoa. olha, assim, tatuagem de maneira em geral, todo desenho, né, toda forma, ela emite energia. Tanto é que a gente utiliza formas geométricas dentro da cura arcturiana, dentro da radiestesia, na forma de gráficos e tal, e a tatuagem também. E a tatuagem é algo que não marca só o nosso corpo físico, ela marca o nosso perispírito, nosso corpo etérico, né? E então, assim, deve ter tido alguma influência aí também, positiva nesse caso, né? Porque a maioria das vezes a gente faz tatuagem sem ter a menor noção do que está fazendo, né? E acaba não tendo resultados tão positivos. Depois tem que ficar harmonizando. Vamos lá, nível de energia 200, a coragem. No nível dos 200 é a primeira vez que o poder realmente aparece. A diferença de poder versus força, né? Começa a aparecer o poder no nível de 200. Quando testamos todos os indivíduos com nível de energia abaixo de 200, descobrimos que, como pode ser prontamente verificado, todos ficam fracos. Todos ficam fortes em resposta aos campos que suportam a vida acima de 200. Esse é o nível crítico que distingue as influências positivas e negativas da vida. No nível da coragem, uma compreensão do verdadeiro poder ocorre. Portanto, é também o nível do empoderamento. Essa é a zona de exploração, de realização, força de espírito e determinação. Nos níveis mais baixos, o mundo é visto como desesperançoso, triste, assustador ou frustrante. Mas no nível da coragem, a vida é vista como excitante, desafiadora e estimulante. Coragem implica a disposição de tentar coisas novas e lidar com as vicissitudes da vida.
Nesse nível de empoderamento, o indivíduo é capaz de enfrentar e lidar efetivamente com as oportunidades. No nível de 200, por exemplo, há energia para aprender novas habilidades profissionais. Crescimento e educação se tornam metas atingíveis. Existe a capacidade de encarar os medos ou defeitos de caráter e crescer apesar deles. A ansiedade não atrapalha o comportamento como seria nos níveis mais baixos de evolução. Obstáculos que derrotam as pessoas com consciência abaixo de 200 agem como estimulantes para aqueles que evoluíram para o primeiro nível do poder verdadeiro, que é o nível de 200. As pessoas nesse nível devolvem ao mundo mais energia do que elas utilizam. Nos níveis abaixo, populações, bem como indivíduos, drenam a energia da sociedade sem retribuir. Pelas realizações resultarem em feedbacks positivos, autorrecompensa e estima, elas se tornam progressivamente autorreforçadas. Aqui é onde a produtividade começa. O nível coletivo da consciência da humanidade permaneceu em 190 por muitos séculos e, curiosamente, apenas saltou para o nível atual de 204 na última década. Esse livro é de 2006, tá? Então pode ser que isso também já tenha mudado. Deixa eu ver se é 2006 mesmo ou se é mais adiante. Não, mentira, 2012. Então, esse nível aqui de que a grande maioria do mundo está no nível de 204 na última década, pode ser que já tenha sido modificado, tá? Porque a última década já passou há bastante tempo, né? A última década de quando ele escreveu. Mas, assim, esse nível que você está agora é esse nível em que as dificuldades passam a ser oportunidades para crescimento. Você começa a se relacionar com as dificuldades dessa forma, tá? Então, é daí para cima, filha. Vai consciente que você alcança, tá bom? Ai, muito obrigado. Adorei participar. Gratidão minha por ter participado, tá bom? Fique em Obrigada. paz. E continua aí no seu processo de crescimento, tá? Ah, pode deixar. Tchau. Tá vendo, gente? É possível. É possível e é possível para todos. Eu li uma questão aqui que me remeteu muito à aula que eu estava tendo ontem, sobre as pessoas que calibram abaixo de 200 drenam a energia da sociedade. As que calibram acima de 200 contribuem para devolvendo energia para a sociedade. Ontem eu estava tendo uma aula a respeito da lei do tempo, falando sobre sintropia e entropia, e cada um de nós, seres vivos, né? Não apenas seres humanos, mas seres vivos, somos uma bateria que sustenta a biosfera do planeta Terra, né? Nós carregamos cargas eletromagnéticas e, integrando essas cargas, equilibrando essas cargas, nós funcionamos como pilhas para manter o planeta funcionando. Então, quando a gente fala sobre a questão dos níveis da escala Hawkins e que a grande maioria da população mundial calibra aí no nível da neutralidade, que é o nível de 250, a gente está falando que esse planeta ainda está sendo sustentado porque a grande maioria das pessoas está num nível de calibração que está devolvendo energia para a sociedade entendam como biosfera, ao invés de retirar energia da sociedade. E aí a gente ainda consegue sustentar a biosfera do planeta Terra dessa forma, né? E claro, a gente está falando apenas de seres humanos em termos de calibração, porque os animais eles tendem a calibrar muito acima disso, né? Então, eles são os principais mantenedores da biosfera do nosso planeta. Mas a nossa parte também é fundamental. Então, quando a gente expande a consciência, quando a gente eleva a vibração, não é só para a gente, não é só para as pessoas que estão à nossa volta, não é só para a humanidade, é para o planeta como um todo. Pensa, planeta, toda a biosfera, tudo que existe entre a Terra, um pouquinho abaixo da Terra, e onde sustenta a vida, né? Porque ainda tem alguns seres que vivem abaixo da Terra, como as minhoquinhas, né? Os seres aquáticos que estão abaixo do nível aí da Terra, e a atmosfera onde sustenta a vida, tá? Então, essa é a nossa função, sermos baterias para sustentar a biosfera a partir da nossa própria sustentação.
Fiquem com essa pedrada aí na cabeça para vocês refletirem. Mentira, brincadeira. Fiquem na paz e na luz, levem para reflexão e façam o melhor que vocês puderem por si mesmos, porque fazendo por si mesmos, vocês fazem para os outros. Fala sobre a formação do Radiestesia para Todos. Gente, Radiestesia para Todos é um curso de radiestesia aplicado à terapia, porém que você tem a possibilidade de também aplicá-lo em outras áreas, né? Mas assim, ele é voltado para aplicação terapêutica. Mas é um curso que te dá base para você ampliar o seu conhecimento e aplicar em qualquer outra área da sua vida, tá? É um curso reconhecido pela Abrat e é um curso que forma radioestesistas. Então, assim, eu não sou terapeuta, eu não sou nada. Eu quero trabalhar com radiestesia. Esse curso vai te habilitar para ser radiestesista. Eu sou terapeuta, trabalho com uma técnica que eu nunca ouvi falar. Esse curso te dá condições de associar a radiestesia na técnica com a qual você já trabalha. Eu sou arquiteto. E eu queria conhecer um pouco de radiestesia para aplicar na arquitetura. Esse curso vai te dar um conhecimento de radiestesia para você ampliar dentro da bibliografia e aplicar a arquitetura. E assim em qualquer outra área, tá? Ele vem com toda a base da radiestesia, olhada a partir de um paradigma quântico. As aulas de quântica são com o professor Eric, não fui eu que dei essas aulas. São as aulas gravadas do professor Eric falando sobre os princípios da quântica, para vocês poderem fazer, olhar a radiestesia a partir desse ponto de vista. Não é curso de receita de bolo, de que eu vou ensinar você a fazer assim, assim, assado, e você vai ter que fazer assim, assim, assado o resto da vida. É um curso para preparar vocês para desenvolverem os seus próprios caminhos dentro daquele conhecimento, que foi a dificuldade que eu tive. Cada curso que eu fazia me ensinava uma coisa diferente, eu não sabia qual que era certo, qual que era errado, e não sabia que eu podia fazer diferente, porque era ensinado como receita de bolo. Esse curso não te ensina receita de bolo. Ele te prepara para você atuar com o conhecimento da radiestesia, porque isso é ser verdadeiramente um radiestesista. Não repetir coisas que as pessoas te ensinam, tá? Ele vem com uma mesa em PDF, essa mesa aqui, de ponta cabeça. Vem com essa mesa aqui em PDF, para vocês imprimirem em frente e verso, com gráficos orientados para o processo terapêutico, orientados para auxiliar na investigação terapêutica e com possibilidade de você associar outros gráficos a essa mesa que já está pronta, porque ela também vem com um espaço em branco para você colocar o gráfico que você quiser, tá? E vem com 2 aulas bônus, uma específica sobre gráficos de radiestesia, outra específica sobre como utilizar a energia das pirâmides, porque quem trabalha com terapia e quer aproveitar também para associar a energia das pirâmides nos processos de cura, traz essa possibilidade também. Todo o material em PDF para vocês imprimirem quantas vezes vocês precisarem, né? E a gente está sempre aí tirando dúvida, orientando sempre que vocês necessitarem também, tá? Todos os cursos do Instituto TQA Brasil estão em promoção na TQA Week, que termina amanhã, né? Que é a nossa versão aí da Black Friday. Aproveitem o momento para acessar ferramentas que vão possibilitar o crescimento e a expansão de consciência de vocês. Isso vale muito a pena, é um presente que vocês dão para a vida de vocês, ok? Tem o Quântica para Todos, tem o Radiestesia para Todos, tem a Projeção Astral, tem o livro do professor Eric, Despertar, Destravar e Saltar. Tem diversas promoções. Vai lá, dá uma olhada, confere. Até amanhã vocês ainda têm essa oportunidade. Fiquem na paz e na luz. Só isso. Nem outro recado. Tchauzinho.